Bem, pessoal, olá, tudo bom com vocês? O Notebook LM é uma ferramenta do Google que funciona como um assistente de pesquisa e estudo com IA. Ela permite que a gente possa enviar PDFs, sites, documentos e outros materiais para depois você fazer perguntas, gerar resumos, guias de estudos e até visões gerais de áudio, assim como vocês estão vendo aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês porque tem muita gente ainda que não sabe da existência dessa ferramenta. Tem muita gente que não sabe o quanto ela pode potencializar o seu estudo, o quanto ela pode te ajudar a você compreender um assunto que você está tendo dificuldades de estudar, porque ela te dá diversas formas para você poder visualizar, você poder entender o assunto que você ainda não está entendendo. Beleza, como funciona esse aplicativo? O Notebook LM, ele é e faz parte, né, do ecossistema do Google e é uma ferramenta dentro do Google, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, eu vou falar mais das funcionalidades em outro vídeo. Eu vou falar detalhes, o número de fontes e tudo mais. Eu vou me atentar nesse vídeo falar sobre o que ele pode te ajudar de forma prática. Apesar de que eu achar que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou cuidar para que eu não possa gastar muito tempo e que vocês possam entender. Como vocês estão percebendo aqui, tem esse nome aqui fontes, tem esse nome aqui conversa e aqui é estúdio. Nessa parte de fontes é onde você vai alimentar o seu caderno. Aqui funciona como se fosse um caderno. Esse caderno você vai alimentar com, eu vou abrir aqui, ó, adicionar fontes para você ver que tipo de material que a gente pode colocar aqui. Qual é o diferencial do Notebook LM? O diferencial do Notebook LM é porque ele foge um pouco das LLMs tradicionais, como Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity. O Notebook LM, ele vai focar nas fontes que você fornecer para ele te dar as informações. Ele não vai buscar na internet depois que você já colocar as fontes. Ele vai usar a internet para procurar fontes, que aqui é uma parte que eu ainda vou falar também. Mas depois das fontes já estarem adicionadas, ele vai focar somente nas fontes que você colocou. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou apertar aqui em adicionar fonte. Quando eu apertei aqui em adicionar fonte, o que acontece? Você pode fazer uma pesquisa rápida, você vai falar o assunto que você quer estudar, você pode ser bem específico, bem detalhado, ou simplesmente você só pode colocar uma frase. Quero aprender um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Pesquise para mim tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. São exemplos. Você pode pesquisar sobre qualquer outro assunto, de qualquer outra disciplina. Você pode botar pesquisa rápida ou uma pesquisa profunda, que a gente chama de Deep Research. Ele vai fazer uma pesquisa profunda sobre diversos sites, vai fazer um relatório sobre esses sites, sobre tudo que ele pesquisou sobre esse determinado assunto que você colocou. E ele vai deixar também esses sites disponíveis para você utilizar também como fonte. Beleza? O que vai acontecer? Aqui também você pode enviar arquivos. Dentre esses arquivos são documentos, planilhas, PDFs. E aqui você pode colocar sites e também links de vídeos de YouTube. Ele vai ler toda a descrição de todos os vídeos e vai relatar tudo que contém nesses vídeos. Eu já tenho cadernos prontos que depois em vídeos posteriores eu posso mostrar para vocês. Já os cadernos meus que já estão prontos. Eu posso colocar texto copiado, ou seja, eu tenho um texto copiado aqui que eu entrei num site, peguei aquele trechinho ali interessante, eu quero aprender um pouco desse trecho, eu quero gerar várias coisas com esse trecho. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai, você vai jogar seu textinho aqui para você gerar seu conteúdo. Beleza, o que foi que eu reservei para a gente aqui agora? Como eu sou professor, eu trabalho com PDFs de livro, meus alunos, eu tenho praticamente todos os livros dos meus alunos que eu dou aula particular, livros em PDF. Isso ajuda na elaboração de atividades, de resumos, para eles estudarem as provas deles. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer aqui agora? Como eu já guardo tudo no Drive, né? Eu tenho um plano pago do Gemini, então já isso favorece muito para eu ter meus arquivos guardados no Drive, que ele disponibiliza 5 TB de memória. Então eu vou apertar aqui no Drive, eu vou buscar um arquivo que está dentro do Drive. E eu vou colocar aqui, eu já selecionei previamente, né, o arquivo que eu queria colocar para vocês. Tem uma pastinha aqui que tem livros de história. Eu vou abrir essa pasta
e vou escolher um desses livros didáticos. Esses livros são disponíveis gratuitamente nos sites para que você possa pesquisar. Então, eu vou escolher um dos meus livros aqui de história, esse livro aqui do 8º ano. Vou clicar nesse livro, olha só, somente ele. Eu posso selecionar todos se eu quiser? Claro que eu posso. Eu posso colocar diversas fontes. Se eu não me engano, o plano gratuito está disponível você colocar 50 fontes de uma vez, que já é uma quantidade muito boa para você analisar documentos e tudo mais. Mas eu vou colocar somente essa fonte para a gente destrinchar o que a gente pode gerar. Então vamos lá, eu vou inserir esse livro aqui. Ele vai carregar, a gente vai esperar ele carregar. Eu não quero fazer muitos cortes nesse vídeo. Eu quero mostrar realmente para vocês como funciona, o tempo que ele demora para carregar, certo tipo de coisa. Apesar de que algumas coisas que eu vou gerar depois, por exemplo, que está aqui, ó, o resumo em áudio, eu não vou esperar ele terminar, até porque ele demora cerca de 10 a 15 minutos para gerar o resumo em áudio. Você vai fazer um pedido para ele, ele vai gerar um resumo em áudio, um podcast de 2 pessoas conversando sobre aquele assunto. Muito interessante mesmo. Então eu vou esperar ele carregar aqui. Quando ele carregar essa fonte, o que vai acontecer? Ele vai gerar um resumo aqui embaixo sobre o que se trata essa fonte. Ele vai dar um título, né? Você pode trocar o título depois se você quiser. Aqui ele já disponibiliza o quê? E aqui você pode personalizar, fazer uma capa para o seu caderno ficar bonitinho. Olha só. Ele deu o título, né, para o livro, né, Manual do Professor, que o livro é do professor do 8º ano, Viver História. Pronto. O que foi que ele disse assim? Ó, esse material constitui material, o Manual do Professor, da coleção didática Viver História, voltada ao 8º ano do ensino fundamental, é alinhada às diretrizes da BNCC, a obra foca no desenvolvimento, na consciência histórica, blá, blá, blá. Beleza. Tudo sobre esse livro está aqui. Esse arquivo está guardado aqui, certo? O que eu posso gerar a partir dessa fonte? Eu posso gerar um resumo em áudio, eu posso gerar slides, e os slides saem incríveis. Os slides são muito bons. Depois eu vou mostrar para vocês. Vídeo, gerar vídeo, um vídeo mais explicativo, um vídeo resumo. A atualização do vídeo cinematográfico ainda não chegou para o Brasil, que é perfeito, mas ainda não chegou. Esse vídeo é bom para a gente estudar também? É bom, ele gera um vídeo de 5 minutos, é uma narração falando sobre o assunto, ele mostra algumas imagens, dá para aprender melhor. Eu particularmente não uso muito essa função. Existe um mapa mental, você vai clicar, existe já uma atualização já vigente do mapa mental. Porém, essa atualização ainda não chegou para mim, onde você pode personalizar os nós do mapa mental. Aqui não, aqui simplesmente eu escolho a fonte, clico no mapa mental e ele vai gerar um mapa mental para mim. Eu vou até fazer o teste, eu vou clicar aqui, ele vai gerar esse mapa mental. Você pode gerar relatórios. Antes de eu mostrar os relatórios, gerar resumo em áudio. Você vai escolher que tipo de resumo em áudio você quer. Uma análise mais detalhada, um resumo realmente, uma crítica ou um debate falando sobre o respectivo assunto. O que é mais interessante aqui? Você pode explicar ou especificar o que você quer que ele discuta daquele determinado assunto. Afinal de contas, você conhece o assunto. Você quer que ele debata sobre o capítulo 5, por exemplo, desse livro. Você quer que ele foque somente no capítulo 5 e que ele explique tudo sobre o capítulo 5. Ele vai falar tudo sobre o capítulo 5, certo? Então, esse é o áudio. Nos relatórios, existem também algumas funções interessantes. Você vai gerar um guia de estudo, um documento de resumo e você pode personalizar tudo isso. E ele vai gerar esse relatório para você. Você vai gerar cartões didáticos. E são aqueles cartões didáticos? São aqueles cartõezinhos que você gera o cartão, ele coloca na frente a pergunta e atrás ele coloca a resposta daquela respectiva pergunta. Você pode gerar menos cartões, padrão, mais cartões, nível fácil, nível médio ou nível difícil. Você vai especificar também em qual assunto que você quer que ele aborde aqui, entendeu? Beleza, vamos pular aqui para outro. Teste. Teste também, a mesma coisa. Você vai especificar qual o assunto que você quer, com menos questões, questões de nível padrão, mais questões. Você pode colocar nível fácil, nível médio,
nível difícil, e você vai colocar o que você quer gerar aqui no teste. Antes de eu mostrar outras coisas, vamos apertar bem aqui no livro, no mapa mental que eu acabei de gerar. Olha só, como ele é um livro didático, ele vai falar tudo sobre o livro didático. Não tem só os assuntos, tem a questão de introdução antes, como é um livro do professor, tem várias coisas da BNCC, diretrizes e tudo mais. Então, olha o que acontece aqui. Aqui é o livro, ele colocou esse tópico, referências, né? Princípios éticos, cidadania. Olha o que acontece quando eu aperto aqui um dos nós. Ele vai abrir. Olha só. Olha só como é interessante. Vou abrir mais aqui. Mesma coisa aqui. Ou, se você quiser, pode abrir todos de uma vez. Olha só. E você pode baixar essa imagem também. Olha, apertei aqui e ele, ó, vai baixar a imagem. Você pode dar nome, né? Aqui. Baixou. Pronto, baixou em PNG. Tá lá a imagem lá, ó. Se você abrir a imagem, o que que acontece? Tá aqui, você vai dar o zoom direitinho. Tá aqui o seu mapinha mental. Tem muita gente que gosta de estudar com mapa mental. Muita gente mesmo. Eu não sou muito fã de mapa mental. Eu gosto mais da questão de áudio e tudo mais. Tanto é que eu gosto muito do resumo em áudio aqui. Beleza. Eu posso gerar os resumos em vídeo, tudo mais aqui, tabela de dados, né? Eu não utilizo muito, mas isso daqui é muito interessante para fontes em que você tem muitas informações, muitas estatísticas, muitos dados. Ele vai gerar uma tabela de dados. O que é que eu vou fazer? Eu não vou gerar temas específicos, falar sobre temas específicos, mas eu vou botar aqui o seguinte. Eu até vou vou botar aqui teste. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Foque no capítulo 5. Eu quero difícil, mais. E eu vou botar para gerar. Eu vou fazer a mesma coisa nos cartões didáticos. Eu vou colocar foque no capítulo 5. Vou colocar para gerar também. Percebam que ele está gerando o vídeo. Aliás, o vídeo não, ele está gerando os cartões didáticos, está gerando os testes. Também você pode gerar uma apresentação de slides. Eu, particularmente, eu gosto eu tenho prompts específicos para apresentação de slides. Eu tenho prompts específicos para geração de áudio. Eu tenho prompts específicos para geração de vídeo. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês prompts específicos para gerar apresentações de áudio muito boas, já para usar para apresentação e também para estudo, assim como prompts específicos para você usar também na geração de áudio, para você usar para aprender, para ficar estudando. Lembrando uma coisa, todos esses materiais são utilizados para o estudo, para você usar para estudar. O resumo em áudio ele é muito bom para você estar ali ouvindo e tudo mais, mas ele é um acompanhamento. Você vai estudar, você vai fazer todas as perguntas aqui possíveis sobre determinado assunto e depois você vai ouvir o áudio para complementar. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar prompts que eu separei aqui para fazer pergunta. O que é que eu posso fazer? Olha só, tem esse prompt interessante aqui, ó. Explica esse material de linguagem simples como se eu fosse um aluno que está estudando esse assunto pela primeira vez. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse prompt aqui, copiar esse prompt, e eu vou colar, sabe aonde que eu vou colar esse prompt aqui? Eu vou colar aqui na conversa, que foi uma coisa que eu não falei para vocês. Esse chat, ele funciona como se fosse aquele chat do Gemini, do ChatGPT. Como funciona? Você vai fazer certo tipo de pergunta, você vai dar comando, você pode gerar atividades, você pode gerar relatórios, você pode gerar o que você quiser aqui, de acordo com a fonte que você colocou. E você vai dar o comando para ele. Enquanto ele está gerando lá os cartões didáticos, gerando o teste, eu vou dar esse comandozinho aqui para ele. Vamos esperar a resposta. O que é que ele vai dar? Lembrando que a resposta que ele vai me dar está de acordo com a fonte que eu coloquei, certo? Então vamos esperar aqui o que ele vai falar para mim. Eu pedi para ele explicar o material de linguagem, eu não fui muito específico, né? Tá o livro aqui didático. Estou colocando mais como para vocês observarem as funcionalidades, né? Como ele funciona. Estou abrindo aqui a ferramenta junto com você. Olha só, olha o que ele está me respondendo. Olá,
Imagine que você está prestes a embarcar em uma grande viagem no tempo para entender como o mundo em que vivemos hoje foi formado. Esse material é como um mapa de bordo para o seu 8º ano, o livro Viver História. Para facilitar a sua compreensão, vou dividir os assuntos que você vai aprender em 4 grandes blocos, da mesma forma que seu livro é organizado. Aí ele organizou aqui em 4 grandes blocos, explicando cada um deles, o que tratam esses blocos, o assunto do livro, e no final ele disse assim: para que estudar tudo isso? O livro quer te mostrar que estudar história não é só decorar datas antigas, mas sim entender que é o nosso presente, é resultado direto desse passado. Beleza. Aí, a mensagem principal desse material é que pessoas comuns também fazem a história acontecer. Ou seja, ao conhecer o passado, você se prepara para ser um cidadão mais consciente, capaz de respeitar as diferenças e ajudar a construir um futuro muito melhor. Bons estudos. Muito legal, né? Por exemplo, eu tenho outro prompt. Vou utilizar outro prompt aqui. Ó, liste os principais pontos que eu preciso entender para uma prova sobre esse conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui de novo. Eu perdi aqui. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Beleza. É porque eu estou segurando o microfone com a mão e eu estou selecionando só com a mão. Vamos lá. Ctrl. Beleza. Copiei aqui. Agora eu vou copiar. Vamos lá. Eu vou dizer assim, ó, sobre este conteúdo. Aí eu vou botar o capítulo 5, né, que é o que a gente está conversando aqui, capítulo 5. Ó, lista os principais pontos que eu preciso aprender sobre uma prova sobre esse conteúdo. Aí eu botei capítulo 5 que é para ele saber que o conteúdo que eu estou falando é o capítulo 5, certo? Vamos esperar aqui a resposta. Vamos esperar a resposta. Enquanto isso, ele está gerando os cartões e está gerando o teste aqui também. Vamos esperar. Se vocês ouvirem algum barulho, é porque o vizinho está assistindo aqui muito alto. Eu não sei se vai sair no vídeo, né? Mas olha só. Para se preparar para uma prova sobre o capítulo 5, e ele diz que capítulo é esse: Rebeliões na América Portuguesa. Você precisa entender que esse período marcou a transição de revoltas locais, ou seja, ele vai explicar tudo aqui sobre o capítulo 5. Os principais pontos, que foi o que eu pedi para eu entender o capítulo 5. O que é mais interessante, vocês estão vendo esses números aqui, esses números é justamente a referência, é da onde ele pegou essa informação. É justamente para provar que ele não inventou. É para provar que ele não inventou, que ele não procurou na internet, em sim que ele pegou esse pedaço realmente da fonte, que é do livro que a gente colocou. Então isso é uma ferramenta incrível para estudo. Isso é uma ferramenta incrível para você organizar aulas. Eu vou colocar outros exemplos também em outros vídeos. Então isso daqui foi mais para a gente entender mesmo como funciona a ferramenta, para a gente poder estudar, para a gente poder pesquisar. E lembra que eu prometi que no próximo vídeo eu vou mostrar os prompts, né, de criação de slides, questão de resumo, de áudio. Eu vou só esperar aqui ele terminar, né, de criar os cartões e o teste. Quando ele criar, eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza, pessoal, olha só, ele acabou de criar aqui. Vamos abrir o quiz? Olha só como é interessante, pessoal. Ele criou 25 questões sobre o assunto. Primeira pergunta, o que ele fez aqui? Durante a administração do Marquês de Pombal, qual foi a principal medida adotada em relação à educação e à influência religiosa na colônia? Eu vou marcar qualquer um aqui. Olha só. Ele diz por que eu errei. Ele disse, olha, aqui eu errei. Ele disse, ó, não é bem isso. Embora tenha havido reformas no ensino, a coroa portuguesa continuou restringindo a criação de universidades do Brasil para manter a dependência intelectual da elite de Coimbra. E ele vai dizer qual é a certa e por que está certa. Não é muito interessante isso? Você terminou, respondeu a questão, você vai, próxima questão. E você vai respondendo. Isso para estudar é uma ferramenta grandiosa, é uma ferramenta incrível. Outra coisa, você leu a pergunta, você pensou, eu acho que eu sei, mas não estou lembrando direitinho. Tem um botão aqui que é dica. Ele vai te dar uma dica para ver se você consegue lembrar da resposta da questão. Gente, isso é uma ferramenta incrível para estudo. Incrível mesmo.
Deixa eu fechar aqui o quiz, vamos abrir os cartões, que é os flashcards. Olha só como funciona o flashcard. Ele gerou 60 flashcards. Ele diz assim: quem foi o Marquês de Pombal no contexto do Império Português? Você, para saber, você tem que clicar em cima, ele vai lhe dar a resposta atrás. Aí você, eu acertei. Se você acertou, você marca aqui, ó, acertei uma. Entendi. Você vai pro próximo card. Vai ler o card. Já sei a resposta. Você diz a resposta e vai conferir se você acertou. Acertei. Marca aqui, ó. Acertei. Entendido. Se não acertou, marca aqui. Caso você tenha errado, aí você marca aqui, ó. Porque isso fica legal nas estatísticas do final. Quando chegar lá no final, você vai ver quantos acertou e quantos vocês errou. Então é isso, pessoal. Como eu já tinha prometido para vocês, eu vou gravar falando sobre slides, sobre os podcasts, tá bom? Então dê o like aí no vídeo, comenta, pergunte o que você quiser perguntar, tá bom? Compartilhe com quem você acha que vai ser interessante ele ver essa informação. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!